O calor é a energia trocada por dois corpos com diferentes temperaturas. Ao aumentar a temperatura de um objeto, deixando-o mais quente, estamos na verdade aumentando o grau de agitação de moléculas dentro dele. Quanto mais elas se mexem, maior é a energia dissipada. De acordo com o químico francês Antoine Lavoisier, o calor era transferido de um lugar ao outro por meio de um fluido, que seria invisível e sem massa. Porém, em 1798, Benjamin Thompson percebeu que ao perfurar cilindros de latão para a fabricação de canhões, esses cilindros aqueciam, mesmo não havendo nenhum fluido sendo trocado entre eles. Ele então sugeriu de que o aumento de temperatura era proveniente da energia mecânica que era gerada pela broca. Já na década de 40, com o trabalho de mentes brilhantes como James Joule, Julius von Mayer, Hermann von Helmholtz e Colin, o calor parou de ser interpretado como um fluido e passou a ser definido como a troca de energia entre corpos. Na condução, ao agitarmos as moléculas de um ponto, a matéria próxima dela também entra em agitação, aumentando sua temperatura. Alguns materiais têm mais facilidade em transferir calor dessa forma, sendo esses chamados de condutores. Já outros têm dificuldade, sendo chamados de isolantes. Por exemplo, no ferro de passar roupa, já que os metais normalmente são melhores condutores de calor, a parte que aquece é feita de metal, e para não queimar a nossa mão, o cabo é feito de material isolante, como por exemplo, o plástico. Em nosso experimento de condução, utilizamos de duas barras de materiais diferentes e uma lamparina. Colocamos 4 parafusos na barra em diferentes posições, utilizando cera de vela para fixá-los. Determinamos que os parafusos que estavam mais próximos da fonte de calor iriam cair primeiro, pois aquela área iria aumentar de temperatura mais rapidamente e derreter a cera. Também previmos que a barra com maior condutibilidade iria demorar menos para transferir o calor até o último parafuso. A seguir mostraremos 2 vídeos do experimento. O primeiro vídeo é com a barra de latão, que não conduz o calor tão bem. Já o segundo vídeo é com a barra de cobre, que conduz bem melhor que a de latão. Já a convecção é a forma de transferência de calor pelo ar. Os gases sempre se movem de uma área de maior pressão para uma de menor, gerando assim uma corrente. Ao aquecermos o ar, sua densidade diminui, pois as moléculas estão mais separadas. Logo, o ar quente tende a subir, enquanto o ar frio tende a descer. Um exemplo disso são os ventos alísios, uma corrente de ar que se forma na região polar e vai em direção ao Equador. Como no Equador a temperatura é mais elevada, o ar sobe e gera uma região de baixa pressão que é ocupada pelos ventos de alta pressão provenientes dos polos, que são mais frios. Outro exemplo são as brisas marítimas, que vêm do oceano, e as brisas terrestres, que vêm do continente. Durante o dia, o sol aquece a areia mais rapidamente que a água, fazendo com que se crie uma região de baixa pressão em cima do continente. Consequentemente, a massa de ar frio acima do oceano vai em direção à Terra, gerando as brisas marítimas. O inverso também acontece, por exemplo, durante a noite, quando o mar se encontra aquecido e a Terra mais fria. As brisas então acontecem em direção à água, sendo chamadas de brisa terrestre. Os exemplos mais famosos de convecção no nosso dia a dia é a da geladeira e do ar-condicionado. Na geladeira, o ar quente que se gera dentro dela vai em direção ao freezer, que normalmente fica em cima. Ele então resfria e quando resfria acaba ficando mais pesado e por isso desce, gerando uma corrente de ar. O ar-condicionado é colocado na parte de cima das salas exatamente por isso, pois ao ar quente subir, se encontra com ar gelado e desce novamente. A experiência que fizemos envolvendo a convecção se baseou no princípio do ar quente subir. Ligamos uma lamparina embaixo de uma ventoinha, o ar em volta do fogo esquentou e subiu, e a corrente de ar resultante fez com que a ventoinha girasse. Agora a gente vai mostrar o vídeo do experimento.
A última forma de propagação de calor é a irradiação. No vácuo, não há matéria para condução e nem corrente de ar para convecção. Logo, a única forma do calor chegar, por exemplo, do Sol até a Terra é pela radiação, sendo essa luz visível, ultravioleta ou infravermelho. Quando nós vemos algum objeto, estamos vendo na verdade as faixas de onda que a matéria reflete. A luz do Sol, por exemplo, é branca. Logo, uma roupa branca reflete quase todo o espectro de frequência, enquanto uma roupa preta absorve quase todo ele. Isso faz com que objetos pretos fiquem mais quentes que objetos brancos. Podemos perceber isso claramente em um dia quente, ao sair com uma luz escura. Um exemplo de radiação no nosso dia a dia é o micro-ondas. Ele gera em seu interior ondas com alta potência, que ao entrar em contato com a matéria e ser absorvida, aquecem o material. A irradiação também é o princípio por trás do efeito estufa. Quando o raio solar penetra a atmosfera, ele perde um pouco de energia. Ele então bate na superfície terrestre, aquece o solo e é refletido de volta. Porém, uma parte dessa reflexão não consegue escapar pela atmosfera de volta ao espaço, e acaba sendo refletida de volta. Isso é um ciclo normal da Terra e é uma das bases para a vida no nosso planeta. O problema vem do fato que a geração de gases poluentes vem engrossando essa camada da atmosfera, fazendo com que mais radiação solar não possa ser refletida de volta e acabe ficando presa em nosso planeta, causando um aumento de temperatura mundial. Nossa experiência com a irradiação utilizou de 2 termômetros em frente a uma lâmpada incandescente. Cada termômetro estava com uma base de cor diferente, sendo uma branca e uma preta. De acordo com o que vimos até agora, o termômetro com base preta deve esquentar mais rápido. Segue o vídeo. Nosso último tópico desse vídeo é sobre a garrafa térmica. Ela é uma forma de manter um líquido em sua temperatura original por grandes períodos de tempo. Dentro dela, separando o compartimento do líquido com a parede externa, existe um vácuo. Esse vácuo evita com que a garrafa esquente pela condução, por não existir material condutor ali nele. Já o compartimento onde o líquido se encontra é espelhado por dentro e por fora para evitar a perda e o ganho de temperatura pela irradiação. A energia irradiada em direção à garrafa térmica é refletida para longe, enquanto a que já está no seu interior é mantida. Toda garrafa térmica também tem uma tampa, que serve não apenas para evitar que o líquido saia, mas que também evita com que correntes de ar, que é a convecção, interfiram na temperatura do seu interior. Sendo assim, a garrafa térmica evita toda e qualquer tipo de troca de calor, independente da forma de propagação, seja condução, convecção ou irradiação. Por causa disso também, ela serve para líquidos quentes ou gelados. Ele irá manter a sua temperatura original.